Mais uma vez, boa tarde. Seja bem-vindo, bem-vinda a On The Way. Nós somos uma comunidade adventista do sétimo dia. Nosso objetivo a cada semana, você sabe, é que eu e você possamos construir, viver, escrever uma nova história com Deus. Obrigado você também que nos acompanha a nossa transmissão. Você sabe, você é parte da nossa comunidade. E a gente conta também com a sua colaboração, deixando aqui um comentário, se inscrevendo no canal, mas principalmente compartilhando esse conteúdo com mais pessoas, para que também mais pessoas sejam abençoadas por essas mensagens. Nós estamos na reta final da nossa série Viva Mais, uma série em 8 episódios, onde nós temos explorado 8 princípios de saúde criados por Deus, que vão nos ajudar nesse processo, nessa busca por vivermos uma vida plena, uma vida abundante. Eu quero agradecer todos os profissionais de saúde que têm participado ao longo dessa série. Começamos falando sobre exercício físico, depois falamos sobre a necessidade do sol, falamos também sobre alimentação, falamos na semana retrasada sobre a água, a hidratação. Semana passada falamos também sobre o ar puro, o pastor Tiago Alves trouxe esse tema, e a gente segue hoje falando sobre o equilíbrio. E antes de entrarmos mais uma vez na reflexão e abrirmos a palavra de Deus, mais uma vez eu peço que você feche seus olhos e a gente possa mais uma vez orar, pedindo orientação do Espírito Santo nesse momento. Mais uma vez, Pai, agradecemos pela vida, agradecemos pelas bênçãos e nesse momento clamamos pelo Teu Espírito, que Ele abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que a gente possa não só entender, mas aplicar aquilo que nós vamos ouvir. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, é o texto base da nossa série. E Jesus diz: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o objetivo da série. Esse é o nosso desafio, é entendermos como, através de uma vida saudável, uma vida, com o tema de hoje, equilibrada, eu e você podemos ter vida, mas não uma vida apenas para sobreviver, mas uma vida plena, uma vida abundante, através de um relacionamento com Cristo. No início da série, nós fizemos uma pesquisa aqui, alguns estavam aqui, e nós fizemos uma autoavaliação. Nós olhamos de forma objetiva para áreas da nossa vida, a área pessoal, a área de relacionamentos, a área profissional e acadêmica, e também a área espiritual, para verificar se nós estamos, de fato, tendo uma boa vida. E esses 3 componentes que nós falamos ali no início, baseado no livro do teólogo, professor da Universidade de Yale, Miroslav Volf, fala sobre 3 componentes básicos para que eu e você tenhamos uma vida plena, uma vida, de acordo com o livro dele, flourishing, uma vida onde eu e você possamos florescer. O primeiro elemento é essa constatação de que a vida está indo bem. Então, você faz uma análise crítica ali, clínica, para ver exatamente as áreas da vida e como é que elas estão. Se você está com algum problema de saúde, se você está com bons relacionamentos na família, com o cônjuge, com as outras amizades, como é que está a sua vida profissional, acadêmica e também a sua vida espiritual. Então, nós fizemos essa primeira análise lá atrás. Hoje a gente vai fazer uma pesquisa com uma outra nuance, um outro aspecto, e a gente vai avaliar esses 3 componentes. E o segundo componente, que é apresentado nesse livro do Miroslav Volf, é a parte onde você vive uma vida de forma intencional, promovendo qualidade de vida. Então, eu queria que a gente colocasse aqui as 2 primeiras perguntas, e essas 2 primeiras perguntas voltadas ao nosso desenvolvimento pessoal, nossa parte individual. Você, é a primeira pergunta, pratica exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana? Essa é a primeira pergunta objetiva para saber se eu e você estamos, de fato, intencionalmente vivendo uma vida plena, uma vida abundante. E a segunda pergunta, você planeja a sua alimentação de forma a consumir alimentos saudáveis? Então, são 2 perguntas relacionadas à nossa individualidade. E aqui a dica é a seguinte, né? É uma pesquisa, é algo bem simples, mas nós teremos 4 áreas da vida, 2 perguntas para cada área, então 8 perguntas. Cada uma dessas áreas são 2 perguntas. Então, se você responder afirmativamente em cada área nas 2 perguntas, é um indicativo de que sim, você está promovendo, você está tomando ações intencionalmente para que a sua vida seja uma vida plena. Se você está respondendo apenas uma das 2 perguntas afirmativamente, então quer dizer que ainda há espaço para que você cresça, para que você melhore nessa área específica da vida. E claro, se as suas respostas forem negativas, né, para cada uma dessas áreas, então você urgentemente precisa recalcular a rota. Então, primeira pergunta, se você pratica exercícios físicos
por pelo menos 3 vezes por semana. Segundo, se você planeja a sua alimentação de forma a consumir alimentos saudáveis. Isso aqui é chave na nossa questão da nossa saúde individual, pessoal. Segunda área, a área de relacionamentos. Próximas 2 perguntas. Você separa tempo de qualidade com seu cônjuge, com seus filhos, com seus familiares, com seus amigos. Então, você aloca um tempo, um período significativo, considerável, para passar tempo com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus familiares, com seus amigos. Isso faz parte da sua rotina, faz parte do seu schedule ali do dia, da semana. Reservar um tempo de qualidade com essas pessoas, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, você dedica tempo para hobbies? Aí tem leituras, tem atividades variadas, e são atividades que promovem relaxamento e ou socialização. Então, você tem dentro da sua semana um momento que você para, que não é trabalho, que não é estudo, que você faz algo que te dê prazer, mas que também te dê relaxamento e, de alguma forma, também promova algum tipo de socialização. Perguntas objetivas. Próxima área da vida, a área acadêmica e a área profissional. Você desempenha suas funções no trabalho com seriedade, com responsabilidade, com dedicação? Essas 3 características, elas fazem parte da sua vida como profissional, no seu trabalho. Você trata o seu trabalho com seriedade, com responsabilidade, com dedicação. Você desempenha suas funções no trabalho da melhor forma com que você pode desempenhar? Essa é uma pergunta bem objetiva. E outra pergunta também relacionada a desenvolvimento profissional acadêmico. Você está matriculado em algum curso que vai contribuir para o seu desenvolvimento pessoal, acadêmico ou profissional? Ou seja, você está buscando crescer, você está buscando aprender mais e se desenvolver na sua área profissional, de repente para buscar outros objetivos, para ter uma promoção no trabalho? É algo que está aí no seu horizonte, você está fazendo um curso, você está planejando fazer algum curso? Perguntas objetivas também. E a última área, a área espiritual. Você passa tempo, e aqui a palavra importante, significativo, estudando a Bíblia e em oração? Eu sei do nosso desafio, gente. Eu sei que a vida é corrida. Eu sei que às vezes o dia já começa, você já está devendo horas ali, né? Começou o dia, você já está atrasado. E aí o desafio é a gente parar, é a gente abrir a Bíblia, é a gente pegar, de repente, ali um devocional, a gente se ajoelhar. Eu sei que isso é um desafio. E muitas vezes, essa parte da vida ela é feita no automático. Então, você faz uma oração rápida, uma oração simples. Se você vai ler o texto bíblico, você lê um verso, 2, não pensa muito, ou até lê um capítulo, mas lê assim, sem nem prestar muita atenção no que está fazendo. E na oração também, uma oração geral, uma oração rápida. Isso não é tempo significativo. Então, a pergunta é essa: você separa um tempo significativo, onde você vai aumentar e desenvolver o seu relacionamento com Deus? Isso é parte da sua rotina? Isso está no seu dia a dia? Pergunta clara e objetiva. E a segunda pergunta, você está envolvido em atividades práticas? Aí, né, eu quis colocar essa prática, porque você pode ter a intenção, você pode, né, ter o desejo, mas você está de fato envolvido em atividades que promovam o reino de Deus e contribuem diretamente para o crescimento espiritual de pessoas ao seu redor? É parte da sua rotina dedicar tempo da sua semana, tempo do seu dia, para atividades que vão promover o reino de Deus, que vão ajudar o reino de Deus a se espalhar, a crescer e a se desenvolver na comunidade aqui ao redor? Você passa tempo buscando o crescimento espiritual das pessoas ao seu redor? E aqui a gente começa, esse princípio tem que ser aplicado já em casa. Então, no seu dia ali, o que você contribui para o crescimento espiritual da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus familiares? E aí a gente vai ampliando, né? No seu trabalho, na sua escola, com as pessoas que você tem contato na rua. Você tem isso, intencionalmente você está tentando promover o crescimento, o desenvolvimento espiritual dessas pessoas? Então, essa é uma pesquisa simples, uma pesquisa rápida. E, de novo, são 8 perguntas, 4 áreas da vida, 2 perguntas para cada uma das áreas. Se você respondeu sim nas 2 perguntas para cada área, provavelmente naquela área você está crescendo, você está florescendo. Se você respondeu afirmativamente apenas uma dessas 2 perguntas, você pode melhorar. Há espaço para crescer.
E se você respondeu negativamente em alguma dessas duas perguntas dessas áreas, então você precisa ligar o sinal de alerta, porque provavelmente essa área da vida está indo muito mal. E claro, o grande desafio que a gente tem na vida é a gente achar equilíbrio, né, entre as áreas da vida. Equilíbrio entre a família, o tempo com a família, o tempo no trabalho, o tempo na escola e nosso relacionamento com Deus também, né? A gente pensa na nossa mentalidade ocidental, então a gente separa, né, a vida nessas áreas, diferentemente do conceito hebraico, bíblico aqui, onde Deus era parte integral da nossa vida, não havia essa separação, mas a gente, na sociedade que a gente vive hoje, a gente tem esse desafio. Eu, pessoalmente, tenho esse desafio. Como é que a gente vai equilibrar, balancear todas as responsabilidades que a gente tem, todas as atividades que a gente tem? Na semana passada, eu e a Vanessa e o Noah tiramos uma semana, fomos para a Flórida, né? E eles então foram para o Brasil, vão ficar ali algumas semanas. A gente tinha planejado essa viagem em família, mas compramos as passagens e depois que eu fui ver se eu tinha a possibilidade de viajar, fui ver a questão do meu visto, como é que estava, descobri que meu visto está em renovação e eu não vou poder viajar nesse momento. Então, a Vanessa e o Noah estão no Brasil, vou ficar 3 semanas. E assim, eu sinto muita saudade da Vanessa, do Noah. E agora eu percebo também que eu tenho um pouquinho de tempo mais livre ali, né, durante os meus dias. Mas é um desafio a gente lidar com o trabalho, a gente lidar com a escola, a gente lidar com as responsabilidades de casa, com a família. É um grande desafio. E muitas vezes eu e você, a gente não consegue. Falta habilidade para a gente manejar todas essas áreas. E aí a gente acaba sofrendo. E a nossa saúde sofre. E nas últimas 2 décadas, né, 3 doenças que não eram muito comuns, hoje fazem parte do dia a dia de todos nós. Doenças como depressão, ansiedade, crise do pânico, doenças que afetam o nosso emocional e trazem dor e problemas físicos para a gente. Grandes problemas que a gente enfrenta hoje na sociedade. E a gente tem esses problemas porque a gente, às vezes, tem essa dificuldade de harmonizar, de balancear, de achar equilíbrio entre as áreas da vida. Várias pesquisas indicam que uma vida equilibrada, vou até ler aqui, elas ajudam a diminuir o nosso nível de estresse, elas ajudam na prevenção de tratamentos como doenças crônicas, aumenta a nossa qualidade de vida, nossa longevidade, o nosso bem-estar emocional e a nossa concentração também e o nosso humor. Tudo causa os problemas que a gente tem no nosso dia a dia que podem ser evitados, às vezes até tratados, se a gente conseguir encontrar equilíbrio, se a gente conseguir achar harmonia entre todas as atividades e áreas da vida. Eu achei uma definição interessante sobre o que é equilíbrio na internet. Diz assim: equilíbrio é a harmonia, é a estabilidade, é a solidez, é o estado daquilo que se distribui de maneira proporcional. Achei interessante isso. É o estado daquilo que se distribui de maneira proporcional. E aí fica a pergunta, né? Você é equilibrado? Você é equilibrada? Você se considera uma pessoa equilibrada? Eu queria fazer um exercício aqui para mexer um pouquinho, movimentar um pouquinho com a gente. Fique em pé, por favor. Todo mundo. Fique em pé, pode ficar em pé. Nós vamos fazer um exercício que é muito usado pelas polícias, né, na rua, para ver se a pessoa está alcoolizada ou não, né? Então você vai ficar em pé assim, vai colocar a sua perna aqui, vamos lá, todo mundo. Vamos ver quem vai cair primeiro, os que puderem, claro. Vamos ver quem vai ficar mais tempo aí, ó, fazendo o 4 aí. Cadê? Só eu estou fazendo. Aqui, cadê? Isso aí, olá, obrigado. Pode sentar, obrigado pela participação. Mas isso é exatamente o que acontece. Esse exercício é um exercício simples, ó, Wagner quase caiu ali, que eu vi. É um exercício simples que nos traz muitas lições, né? Se você tenta se equilibrar e você vai indo para um dos lados, você vai cair. Então, se tem uma área da vida onde existe um peso maior em relação às outras, aquela área da vida vai te causar um problema. Se você está com um problema no seu casamento, na sua área emocional, se existem situações que você não consegue resolver, desenvolver, aquilo vai afetar todas as áreas da sua vida. Se você está com problemas financeiros, vai acontecer o mesmo, vai afetar as áreas da vida. Se você tem um problema de saúde, então o equilíbrio é a gente conseguir distribuir os pesos de forma proporcional. Distribuir as responsabilidades de forma proporcional. E eu queria que a gente estudasse uma história curta,
A gente vai encontrar ela no capítulo 6 do livro de Daniel. E Daniel é um personagem bíblico fantástico. Desde o primeiro capítulo do livro, a gente vê Deus, a mão de Deus agindo na vida de Daniel, e a postura de Daniel, a fidelidade de Daniel. Mas é interessante que no capítulo 6 existe uma troca de poder, né? Para quem já estudou o livro de Daniel e conhece um pouquinho da história, o livro de Daniel fala da transição de alguns reinos, né? Tem o reino da Babilônia, e ele é sucedido por um outro reino, o reino Medo-Persa. Então, um novo rei chega ao poder, Dário. E aqui no capítulo 6, no início do capítulo, nos primeiros versos, diz assim que Dário ele começa a instituir governadores sobre as províncias. Então, ele seleciona 120 governadores e distribui esses governadores pelas províncias. E ele coloca 3 pessoas para serem responsáveis sobre esses 120 governadores. E Daniel é uma dessas pessoas. Daniel é escolhido para ser um dos responsáveis. Há versões aqui que falam um dos presidentes desses governadores. E a gente vai ler os versos 3 a 5 do livro de Daniel. E diz assim: Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Já de cara a gente vê, pode deixar o texto aí, já de cara a gente vê que Daniel se destacou. Profissionalmente, Daniel estava ali em crescimento. De alguma forma, a vida de Daniel, a forma como ele trabalhava, demonstrou para o rei que ele poderia ser uma pessoa com mais responsabilidade. Ele poderia colocar Daniel como governador, entre os governadores, como um supervisor dos governadores. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas não conseguiram. É interessante que nessa expressão aqui, procuraram motivos, diz ali no original que procuraram motivos constantemente, eles estavam constantemente procurando alguma coisa para poder acusar Daniel. No verso seguinte diz assim: não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era negligente, nem corrupto. Olha só que interessante, né? 3 características são dadas aqui para Daniel. Ele era fiel, ele não era negligente, ele não era corrupto. Será que a gente pode dizer que na nossa vida, no nosso relacionamento com as pessoas, na nossa família, nós somos fiéis, não somos negligentes, né? Não negligenciamos o tempo com a família, e não somos corruptos, a gente não é abusivo, a gente não é violento? Será que a gente tem essas mesmas características quando a gente vai para o trabalho, né? Será que no nosso trabalho, o nosso supervisor, alguém ali que trabalha com a gente, os nossos coworkers falam assim: não, essa pessoa é uma pessoa fiel, ela não negligencia o trabalho, ela não é corrupta, né? 3 características importantes que o texto destaca sobre Daniel. E o texto continua dizendo: finalmente esses homens disseram: jamais, jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do seu Deus. Daniel não tinha nenhuma falha, Daniel não tinha nenhuma falta, Daniel era irrepreensível. Eles concluíram, né, aquelas pessoas que tinham inveja e queriam o lugar de Daniel, concluíram que a única forma de tentar fazer uma armadilha ali, colocar Daniel numa armadilha, era sobre a questão do relacionamento dele com Deus. E aí entra uma questão aqui no livro de Daniel, que a gente vê também no livro de Esther, que é a lei persa. A lei persa era algo muito sério. A lei persa, qualquer lei que era feita, que era realizada e que recebia ali o carimbo, o selo, na verdade, do anel do rei, ela não poderia ser alterada, ela não poderia ser transformada, ela não poderia ser destruída, revogada. Era muito sério isso, a gente vê isso no livro de Esther também. E aí o que eles fazem? Eles chegam para o rei, essas pessoas, esses administradores, e falam assim: rei, nós conversamos aqui e chegamos todos num entendimento. A melhor coisa para fortalecer agora o início do reino, tem essa transição, é você fazer uma lei dizendo que nos próximos 30 dias, nenhuma pessoa pode fazer oração, pode orar para nenhum outro Deus ou para nenhum outro homem que não seja você. Para estabelecer de fato o seu poder aqui nessa terra. Essa é a melhor ideia que nós tivemos aqui. 30 dias, ninguém pode orar para nenhum Deus.
reconhecendo que o Senhor tem essa autoridade divina. E também para nenhum outro homem, ou seja, não há nenhum outro poder político e nem nenhum outro poder religioso que está acima do seu. Por 30 dias, o rei ouviu os argumentos e foi convencido de que essa, de fato, era uma boa lei. Ele vai lá, assina e põe o seu anel. Só que ele se esquece que Daniel era alguém que constantemente, o texto bíblico diz que por 3 vezes ao dia, Daniel, ele se dirigia lá ao seu quarto, abria a janela em direção a Jerusalém, e ele orava 3 vezes ao dia ao seu Deus. E aí o rei é lembrado, tem Daniel. E aí eles chegam, os administradores, e falam assim, olha, tem uma pessoa ali, ó, que está descumprindo a lei. E você sabe, né, a lei aqui não pode ser descumprida. A lei não pode ser descumprida. E aí a gente tem esses dois poderes, né, em tensão. A gente lê um texto aqui que a única forma que eles viam, que eles podiam, de repente, pegar Daniel, era em relação à lei do seu Deus. Então nós temos essas 2 leis aqui em conflito. A lei dos homens, a lei de Dário e a lei de Deus. E na nossa vida, muitas vezes, a gente tem esse conflito também. E eu não estou dizendo apenas sobre questões que a gente tem na vida pessoal ou no trabalho que estão em conflito com a lei de Deus. Mas isso aqui é bem mais amplo. É sobre o nosso relacionamento. É sobre quem é que de fato está no controle da minha vida e da sua vida. A gente vive de acordo, quem é que rege, quem é que lidera as nossas decisões. São as leis e o contexto que a gente vive, cultural, econômico, político. É esse poder que determina os nossos passos, as nossas decisões? Ou é a lei e a vontade e o plano de Deus para a nossa vida? Então, essas 2 forças estão aqui em motion, né, no texto. E aí nós vemos no verso 10 o que acontece. Capítulo 6, verso 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo o seu Deus. Olha só, né? Daniel estava numa situação com ameaça de morte. Quando ele ficou sabendo que quem orasse para qualquer outro Deus ou para qualquer outro homem seria jogado na cova dos leões, o que Daniel faz? Ele vai para o quarto. Como ele costumava fazer. Essa palavra é interessante no texto. Isso aqui era constante. O relacionamento de Daniel com Deus, o fato de que Daniel orava 3 vezes ao dia, não começou ali naquela situação de adversidade. E muitas vezes na nossa vida é assim, né? A gente só ora, a gente só se apega a Deus, a gente só busca Deus através da Bíblia, através da oração, quando a gente tem algum problema. Mas Daniel, ele já costumava, era parte do costume, era parte da realidade do dia a dia de Daniel. Ele orava, ele buscava Deus 3 vezes ao dia. E ele vai e faz isso, como ele já fazia. Não teve nenhuma mudança. Daniel vai para o seu quarto, ele sobe, ele abre a janela, virando ali para Jerusalém. Ele se ajoelha e ele ora a Deus, sabendo que as pessoas iam ver, sabendo que ele seria condenado à morte, seria jogado na cova dos leões. Mas era costume do Daniel. Ele já tinha isso na vida, era parte da rotina. E aqui já vai um apelo para mim e para você. O nosso relacionamento com Deus, o nosso tempo de qualidade com Deus, significativo, de leitura da Bíblia, de oração, precisa ser parte regular da nossa vida. Precisa ser parte da nossa rotina. Porque a chave para a gente ter equilíbrio na vida é a prioridade. É a gente estabelecer quais são as prioridades do nosso dia. E a nossa prioridade aqui, de acordo com o exemplo de Daniel, era passar tempo com Deus. Era passar tempo com Deus. Independente do que está na sua agenda do dia. Independente se você vai ter que levar os filhos para a escola, se você vai ter que chegar no trabalho, se depois você vai ter que ir para a faculdade, se você tem prova no dia seguinte, independente do que vai acontecer, a sua prioridade é se ajoelhar no começo do dia e falar com Deus, e abrir a Bíblia e ouvir Deus falar com você. E sabe o que isso gerava em Daniel? Numa situação de morte, o que provavelmente ia acontecer comigo, se eu sei que minha vida está ameaçada e eu posso morrer, isso vai gerar em mim ansiedade. Eu vou ficar triste, eu vou ficar deprimido, depressão.
Isso aqui gerou em Daniel gratidão. Porque ele tinha um relacionamento com Deus, e era constante, e era regular, era todo dia, ele confiava em Deus. E isso gerou em Daniel, ao invés de ansiedade, gratidão. Daniel estava grato a Deus pela vida. Talvez a vida de Daniel acabasse ali. No dia seguinte, Daniel estava grato a Deus pelo cuidado, pela companhia de Deus ao longo da sua vida. Quantas lições, quantas lições. O equilíbrio na vida, como eu disse, a chave é prioridade. E quando a gente vive uma vida equilibrada, a gente impacta não só a nossa vida, não são só os problemas que a gente deixa de ter ou que a gente começa a tratar, mas a gente começa a impactar, influenciar as pessoas ao nosso redor. E claro, existem pessoas que vão ser impactadas de forma negativa pelo seu relacionamento com Deus, como foi o caso aqui dos administradores, né, dos sátrapas. Mas o rei ficou impactado, porque ele sabia que Daniel constantemente servia a Deus e buscava a Deus. Quando ele vai falar para Daniel, eu vou ter que te jogar na cova dos leões, porque eu não tenho outra solução. É a lei, eu não tenho o que fazer. Mas olha, tomara que o seu Deus, a quem você busca constantemente, Daniel, possa te livrar também desse problema. A fé de Daniel começou a impactar a pessoa mais importante do reino, o rei. O rei ficou tão impactado que ele orou. Isso aqui é uma oração. Ele fala, Daniel, que Deus te proteja. É uma oração. Você vê o próprio rei quebrando o decreto que ele mesmo havia feito. O rei passa a noite em claro. O rei jejua. Olha o impacto de Daniel na vida do rei. Da fé de Daniel, do relacionamento de Daniel com Deus na vida do rei. E o rei fica na expectativa, a noite inteira, sem dormir, para saber se de fato Deus ia salvar Daniel. Dia seguinte, todo mundo vai para ver o que aconteceu com Daniel. E já de longe o rei começa a perguntar, Daniel, será que Deus te livrou? E Daniel responde, sim, Deus mandou um anjo, rei, para fechar a boca do leão. E a conclusão dessa história, desse capítulo, é fantástica. A gente lê nos versos seguintes, 25 a 28. Então o rei Dário, depois de ter visto o milagre de que Deus agiu na vida de Daniel, escreveu aos homens de todos os povos, nações e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Façam um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e Ciro, o persa. Você vê uma pregação aqui do próprio rei. O rei que tinha assinado um decreto para que ninguém orasse a nenhum outro Deus. Agora ele faz um outro decreto, dizendo que agora todo mundo tem que orar sim para o Deus de Daniel. Olha a reversão que acontece. O equilíbrio que eu e você podemos ter na vida através da prioridade de termos um relacionamento com Deus, ele pode impactar, inclusive, o nosso ambiente de trabalho. A fé de Daniel transformou o ambiente de trabalho do reinado do rei Ciro. Aquilo que era um problema, orar para Deus, agora virou um decreto, é o status quo. Todo mundo tem que reconhecer agora que Deus é de fato Deus. E ele livrou a Daniel. E a gente tem aqui um testemunho do próprio rei, registrado, virou um decreto. Está com um problema no trabalho? Deus pode transformar o ambiente do seu trabalho. Está com um problema no relacionamento? Deus pode transformar o seu relacionamento. Está com problema nas finanças? Está com problemas de saúde? Deus pode transformar. É assim que a gente encontra o equilíbrio. Prioridades. E Jesus Cristo, quando ele fala sobre isso, quando ele fala especialmente sobre a nossa ansiedade, e como os problemas da vida podem influenciar a nossa saúde física e mental também, quando ele fala sobre as preocupações que a gente tem da vida, sobre aquilo que a gente vai comer, como é que eu vou fazer para pagar a conta do mês, pagar minhas contas, pagar minha faculdade, pagar a escola dos filhos, como é que eu vou fazer para fechar a conta no azul nesse mês? Jesus fala sobre isso.
Quando a gente pensa, poxa vida, o que eu vou vestir? Onde eu vou morar? O que vai acontecer com a minha vida? Jesus fala sobre isso, ele fala, não fiquem ansiosos. Não fiquem ansiosos. Pelo contrário, a solução para a ansiedade é a confiança em mim. E no capítulo 6, verso 33, Jesus fala o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas para vocês. A solução para a ansiedade é a confiança. A solução para uma vida equilibrada é a prioridade, é priorizarmos o nosso relacionamento constante e regular com Deus a cada dia. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. E nós te louvamos, Pai, que mesmo em momentos difíceis, mesmo nos desafios da vida, nós podemos confiar. Nós podemos confiar que em Cristo nós temos a resposta para a nossa ansiedade, para os nossos problemas. É num relacionamento com Ele que nós confiamos e temos esperança de que Ele está no controle das nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.